Cumprimento os santos de Deus com a paz do Senhor. Peço, meus amados irmãos, que abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Interessante que essa carta de Filipenses, ela foi escrita, Paulo a escreveu durante sua primeira prisão. Estava preso, estava numa prisão domiciliar. Ele escreve essa carta de Filipenses. A gente consegue acompanhar isso no livro de Atos. Essa é a primeira vez que ele é preso. E o que eu acho interessante nessa carta é a maneira que Paulo, mesmo preso, ele se manifesta diante das dificuldades. Amém, irmãos? Vou começar a leitura. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, bem seja alimentado, seja passando fome, ou necessitado, ou passando necessidades. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Somente até aí. O que me chama a atenção do livro de Filipenses é quando esse primeiro versículo, quando Paulo começa, versículo 4, quando ele fala: alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu acho que eu gostaria hoje de falar um pouco de alegria. E eu acho interessante quando Paulo escreve que alegrar, ele está preso, entendeu? E uma das coisas assim, que o ser humano mais preza é a liberdade. Então, para um homem falar para se alegrar estando preso, isso me faz lembrar das circunstâncias da vida, os motivos que a gente se alegra. É muito fácil a gente se alegrar quando a gente é promovido, quando a gente consegue um emprego, quando a gente passa em um concurso, quando as coisas vão bem em nossa vida. Esse é um motivo de alegria, de regozijo em nossa vida. Mas será que nós sabemos mesmo se alegrar em Deus? Mesmo quando as coisas não vão bem? Mesmo quando você não consegue aquele emprego, você novamente tentou aí as oportunidades de concurso, você ficou para trás, alguém te lesou, falaram mal de você, você está sendo injustiçado. Será que a gente consegue ter alegria nesses momentos? Acho que é isso que Paulo fala. Essa alegria que nossa mente não consegue compreender. E depois continua, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade, ou seja, o nosso carisma. Interessante que na igreja é muito fácil a gente ter uma boa conduta. Agora, no dia a dia, em que acho que é grande dificuldade, entendeu? A gente ser bom com as pessoas que são maus, a gente sabia falar bem das pessoas que falam mal,
que isso vai contra a nossa carne. Eu vejo isso que era uma batalha constante. Entendeu? Quando as coisas vão bem, no momento de alegria, segundo o que nossos olhos veem, a gente está sempre alegre. A gente não tem motivo para brigar. Entendeu? Agora, no dia a dia, diante das aflições, a gente consegue ser amável? A gente consegue ter o domínio próprio? E é interessante que no versículo, em seguida, diz, perto está o Senhor. Eu estudando essa passagem, quando fala perto está o Senhor, não se está falando aqui da volta do Senhor Jesus, que está próximo. Não, perto está o Senhor, como seu irmão está aí do seu lado. Ou seja, o Senhor está perto de você. O Espírito Santo está na sua vida. Entendeu? Então, ou seja, o Espírito Santo que nos dá os frutos, seja domínio próprio, alegria, paz, ele está próximo de nós. Basta nós orarmos. Só que, às vezes, diante do que nós vemos, fica difícil. Nossa mente, a gente não consegue enxergar essas coisas. Mas é interessante que o tempo todo a gente sabe que nosso Deus é um Deus que está próximo de nós. E no versículo 6 continua, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Essa palavra aqui, ansioso, ela, no grego, ela é a palavra meriminzo, que quer dizer mente dividida. Entendeu? Ou seja, a gente está fazendo algo aqui com a mente dividida em outra coisa. A gente vê que, se a gente pegar alguns exemplos até de empresas em geral, vê que as pessoas ela conseguem ser muito boa quando está focando em uma única coisa. Entendeu? Isso já vi até... Já fiz uma vez um curso de aeronave e foi dito que há muito tempo, né, o material, a qualidade do que se fazia os produtos eram muito boas. Porque, por exemplo, cada pessoa só fazia uma coisa. Tipo assim, a pessoa que era inspecionado era responsável por trabalhar no trem de pouso, que é o pneu do avião, ele só fazia aquilo. Trabalhava no vidro, ele só fazia aquilo. Na parte elétrica, ele só fazia aquilo. Então, era excelente. Só que, com o tempo, né, conforme os dias foram avançando, as empresas, para reduzir os custos, começaram a atribuir várias funções à mesma pessoa. Aí começou a vir os problemas. Aí começou a vir as dificuldades, aí começou a vir os problemas, seja em tráfego aéreo, seja na manutenção. E eu vejo que isso está muito presente no dia a dia. Entendeu? O tempo todo a gente é induzido a ter mente dividida. Porque é o que eu falo, o mundo ele não para. A gente sabe que a fé é algo muito nobre. A gente sabe que também cabe a nós fazer as coisas. E às vezes a gente acaba deixando o principal, que é confiar no Senhor, e a gente fica com a mente dividida entre o que Deus pode fazer e o que nós podemos fazer. Entendeu? Então eu chamo a atenção nisso para que a gente, diante das dificuldades que eu falo isso porque isso acontece comigo o tempo todo, mas a gente aprender a ter foco em Deus, mesmo se as circunstâncias não nos caem bem, entendeu? Sabe por que eu falo isso? Voltando aqui, essa carta de Filipenses, ela, como eu falei, Paulo ele estava preso, entendeu? E Paulo, todo mundo sabe que Paulo é um excelente pregador. E eu fico imaginando que sim, se Paulo deve ter passado na cabeça de Paulo, Senhor, por que eu estou preso? Poxa, o Senhor me usa, eu prego, poxa, o Senhor me usa de tal maneira, porque o Senhor permite que eu fique preso. Mas foi justamente nessa prisão que ele escreveu a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Aí eu penso, poxa, a obra de Paulo seria excelente se ele tivesse feito em qualquer lugar? Seria. Mas será que se ia se comparar com esses 4 livros, com essas 4 quartas que temos na Bíblia, que tanto nos orienta? Então, às vezes, aos nossos olhos, tudo pode estar dando errado. Mas, para Deus, os propósitos de Deus, eles não mudam, eles não falham. Entendeu? Paulo ele podia estar pensando, Senhor, mas eu sou um grande pregador, e Deus estava falando, não, Paulo, agora é o momento de você ficar, meu propósito com você é outro. Entendeu? E voltamos lá, versículo 7, e vamos lá. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando eu li essa palavra paz, né, como nós lemos antes, isso me remete ao livro de João 14, 27, quando Jesus fala, né, que ele vai no mundo, João 14, 27, que ele fala do Espírito da verdade. Deixo-vos minha paz vos dou.
Não dou como o mundo a dá. Entendeu? Olha só o que ele fala, não dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, como eu falei, é o quê? Alegria, satisfação, a gente aproveitar, entendeu? Quando tudo vai bem, é essa paz do mundo. Interessante que até o nosso pastor já pregou, que a gente vê que países do primeiro mundo é uma paz enorme, mas a maioria da população é ateu. E é isso que o diabo quer. Para que o inimigo de nossas almas vai mexer com um povo ali que não acredita em Deus? Ele não vai trazer problema para lá, entendeu? Agora, essa paz que nós temos é quando tudo está dando errado e a gente sabe que tem um Deus que nos supre, entendeu? Essa tranquilidade, entendeu? Que nós cristãos nós temos. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a mensagem do Evangelho é loucura. Porque, que alegria é essa? Que você apanha, você sofre e mesmo assim você continua alegre. É por isso porque o mundo enxerga o que os olhos alcançam. A gente enxerga pela fé. Versículo 8 continua. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. E aqui, mais uma vez, a gente fala do pensamento. Pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas boas, entendeu? A tendência nossa é o quê? Pensar no problema. Poxa, e agora? Será que mês que vem vou continuar empregado? Poxa, lá minha empresa está cortando gente a beça. Poxa, será que eu vou sair bem daquele concurso? Será que eu vou conseguir quitar minhas dívidas? Entendeu? E a Bíblia nos ensina a gente tirar o foco dessas coisas, entendeu? E pensar nas coisas do Senhor. É difícil, irmãos? Entendeu? Eu não falo também que para a gente deixar essas coisas de lado, não. A gente tem que a gente tem sim dar uma ênfase, mas isso não pode ofuscar a nossa fé. E versículo 9, vamos lá. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus de paz será com vocês. Mais uma vez, essa passagem aqui me chama muita atenção. Assim, lá em 1 de Coríntios 11, 23, Paulo ele fala, o que recebi do Senhor, também vos ensinei. A gente vê que o apóstolo Paulo, a doutrina, ele não aprendeu com o Tiago, com o Pedro, com o João, não, ele aprendeu do próprio Senhor. E essa passagem aqui me chama a atenção porque ele fala tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim, entendeu? E essa é uma verdade. Ou seja, assim, eu falo isso porque eu gosto muito de fazer leituras. E muitas vezes, no decorrer das leituras, eu acabo dando mais ênfase àquilo que eu estou lendo do que a própria palavra de Deus diz. E isso não é difícil de acontecer. Às vezes eventos aleatórios chamam muito mais na nossa atenção. Às vezes o que um pregador chega, às vezes aquele pregador, que se destaca, a gente dá tanta ênfase, dá tanta alegria, irmão, o que o cara fala, a gente adota como lei e a gente segue o que ele fala. Só que a gente acaba esquecendo, deixando a Bíblia do lado. Entendeu? Tem até o Adventismo, o Adventismo do sétimo dia, que eles creem nas Escrituras, só que tudo é baseado no livro da Ellen White. Eles leem um livro da Ellen White e, se estiver de acordo com a Bíblia, eles amoldam o texto da Bíblia para se encaixar com o livro da Ellen White. E isso não é só no Adventismo, isso acontece em muito lugar. Mas não, a gente que tem que se adaptar à Bíblia. Entendeu? Às vezes a gente procura atos, assim, a gente procura oportunidades para que a Bíblia se adeque a nós. Entendeu? E quanto aqui, nosso principal fundamento é isso aqui. Eu falo isso, irmão, porque hoje em dia, assim, a gente está muito comum podcast, né? E interessante que está muito comum também esses pregadores de teoria da conspiração. Uma vez eu estava vendo um lá que estava falando de Salomão, falou que Salomão teve outros desenvolvimentos. Só que eu comecei a ouvir, eu assisti um pouco, não tinha praticamente Bíblia zero. Entendeu? Aí depois ele falou de Lilith, eu falei, poxa, que a tradição judaica, eu falei, se os judeus, próprios judeus, eles não têm uma informação concreta, será que esse cara realmente vai saber falar? Só que, quando eu olhei lá o número de visualizações, era enorme, o número de like é enorme.
Então, o quê? É muito mais fácil a gente dar o que ênfase o quê? Falou de teoria da conspiração. Pô, todo mundo, vamos ver algo novo, entendeu? Conforme o quê? Sendo que a palavra de Deus se renova todo dia, entendeu? Então, é muito fácil a gente dar ênfase a esses pregadores, entendeu? É interessante quando uma pessoa muito ficcionada em determinado homem descobre que ele está errado, que alguma coisa aconteceu, a tendência dessa pessoa é o quê? Caiu. Por quê? Estava ligado no homem, entendeu? Mas se ele fala da Bíblia, sim, mas o homem é falho, entendeu? O tempo todo. O próprio apóstolo Paulo, a gente vê aquele brigando numa discussão séria com o Barnabé, por causa de João Marcos, que ele não aceita João Marcos. Paulo repreende Pedro na cara. Uma coisa que Pedro fez que eu acho muito feio, que é a famosa panelinha, né? Tirei isso lá no livro de Gálatas. Estava lá os gentios, né, que eram não-judeus, aí Paulo estava ali com eles, Pedro estava ali com eles, aí quando chegou os judeus, aí Pedro foi lá, dissimulou, saiu do meio deles e ficou ali, ficou na panelinha dele. Aí o apóstolo Paulo vai lá e chama a atenção dele, entendeu? Então a gente vê que até esses homens, esses grandes homens, eles erraram. A gente vê que só quem é perfeito é Jesus Cristo, entendeu? Só nele habita a perfeição. Amém? Vamos lá, versículo 10. Mais uma vez, mais uma vez essa palavra, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei a passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só o que o Paulo fala. Ele aprende a viver em todas as circunstâncias, seja na alegria, na tristeza, sabendo do alimento de amanhã. Se a gente for, acho que 2 Coríntios dá um relato muito maior, que ele é açoitado, entendeu? O barco onde ele está, ele naufraga, ele está entre falsos irmãos, e mesmo assim nos encoraja a alegrar-nos. Irmãos, assim, é o que eu falo, a nossa vida é passageira, entendeu? E todo mundo fala, olha só, isso eu já escutei muito, aproveita essa vida antes que você morra. Só que acho que o Evangelho fala o contrário. Morra para que você possa viver. É a contramão do mundo. A gente vê aquele artista, né, que a gente se baseia, a gente quer ser igual a ele. E, na verdade, a Bíblia se ensina a ser igual a Jesus. Entendeu? O que é um homem humilde, entendeu? Que a gente vê que muitas vezes ele não tinha onde repousar a cabeça, que ele mesmo fala. Carpinteiro com dificuldades. É muito fácil se alegrar quando a vida vai boa. E um outro homem que eu gostaria de citar é John Bunyan. Talvez vocês não conheçam pelo nome, mas eu acredito que vocês conheçam o livro O Peregrino. Então foi ele que escreveu. John Bunyan, ele foi um homem que, quando ele se converteu, ele começou a pregar e foi proibido pregar, né? Chegou uma hora que era proibido pregar e ele falou, não, vou continuar. E na hora da sentença, o juiz mandou prender e falou, só, você vai ficar 3 meses preso. Se você voltar a pregar, você vai para a forca. Aí ele falou, olha só, assim que vocês me soltarem, eu vou continuar a pregar. O juiz foi lá e decretou 12 anos para ele. O tempo passou, ele foi solto, ele continuou a pregar, né? A lei do Estado permitiu a pregação, depois proibiu novamente, aí ele foi preso, mais uma vez por pregar o Evangelho, e foi nessa prisão que ele teve esse sonho do livro O Peregrino, que falam que depois da Bíblia é o segundo livro que mais evangeliza pessoas. E vemos que grandes homens de Deus hoje tiveram sua vida mudada devido ao que esse homem escreveu. Então, irmãos, que eu falo, é difícil muitas vezes, mas porque nossos olhos eles veem muitas coisas palpáveis. E o apóstolo Paulo ele fala, né, que se a gente esperar alguma coisa nessa vida, nós somos miseráveis. A saber ter fé, entendeu? Saber que mesmo as circunstâncias não dando certo, a gente tem um Deus que nos protege e nos guarda,
Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, talvez não seja daqui a um ano, talvez não seja na nossa vida, mas a nossa alegria não está nessa terra. Versículo 13, eu acho interessante só. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho interessante aqui que eu acho que Paulo ele já não tinha mais, né, onde buscar apoio, entendeu? Ele não tinha onde buscar subterfúgio. E quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, eu vejo, ou seja, é uma fé, não uma confissão positiva. Tem muita gente que fala isso, não, meu irmão, você tem que pensar nas coisas boas. Tem alguns pregadores que eu já vi falando isso, meu irmão, tem que pensar nas coisas boas, tem que ter, acho que o pessoal chama de positivismo, entendeu? Só que o grande problema do positivismo, que realmente ele, às vezes, nos dá uma sustentabilidade para a gente fazer alguma coisa. Mas quando as coisas não acontecem segundo aquilo que nosso pensamento estava projetado, a gente se frustra. E a frustração é muito maior. Entendeu? Então, quando Paulo ele fala aqui, que pode todas as coisas, não um pensamento positivo das coisas dar certo nessas coisas, mas sabendo que tem uma morada espiritual. Eu acho que Paulo é um dos poucos homens que fala que o morrer é lucro. Entendeu? Interessante que ele fala que para mim, o morrer é lucro e o viver é ganho. Ou seja, ir para o Senhor é bom, mas, por outro lado, também ficar na terra e continuar evangelizando também era muito bom. E esse é um dos propósitos que a nossa igreja tem e é o propósito principal do Evangelho. É nós pregarmos a palavra. Às vezes a gente fica com vergonha. Eu falo, muitas vezes eu fico tímido, mas às vezes que eu faço como panfleto, às vezes tem vergonha. Coloca, não falo para você jogar no chão, mas tem lugares estratégicos, evangelizar, só jogar uma palavra. Talvez a pessoa não se converta ali na hora, entendeu? Mas já é uma semente que a gente lança, entendeu? Quando a gente menos esperar, o Espírito Santo atua na vida dessa pessoa. E só para finalizar, né, que eu falei que os apóstolos tiveram suas brigas, sim, eles tiveram seus problemas. Eu citei, né? A gente vê que o apóstolo Paulo tem uma grande briga, que ele não aceita João Marcos. Isso, quando a gente lê 2 Timóteo, ele pede a Timóteo para trazer João Marcos, reconhecendo o ministério de João Marcos. A gente vê que é uma atitude também diferente de Pedro, que a tradição diz que ele é crucificado de cabeça para baixo, que ele não aceita ser crucificado com o mestre dele, a Jesus Cristo. Entendeu? E seria mais ou menos isso, irmãos. Essa fé que eu convido vocês a... Não só vocês, que essa palavra também é para mim. A aprender a se alegrar. Entendeu? Se não me engano, é Tessalonicenses que fala assim, em tudo dai graças. Não fala por tudo. Fala em tudo. Sabermos ser gratos, seja nos momentos bons e nos momentos ruins. Entendeu? Eu acredito que a gente... Não é apenas, quando nós somos gratos o tempo todo, a gente não é só uma oração de agradecimento, mas é sermos gratos. Que agradecer é quando uma coisa que a gente espera acontece, a gente fala muito obrigado. Ser grato é por toda a nossa vida. Assim eu encerro minha palavra, em nome de Jesus.